entro em aula, me divirto, às vezes me divirto muito mais do que os próprios alunos. Ser professor não é só dominar aquele conteúdo, mas é também ter a disponibilidade de dialogar com esse aluno para dar para ele esse olhar mais alargado em relação ao conhecimento. O primeiro grande papel é ele levar o aluno dele a sonhar, a idealizar um mundo melhor. A escola mudou. A escola de 2012 não é mais a escola de 30 anos, 40 anos atrás. Você tem um processo aqui no Brasil e no mundo inteiro de universalização do acesso à escola, o que coloca dentro da escola a sociedade. Quer dizer, hoje, todos os problemas que você tem na sociedade brasileira, de modo geral, eles também vão aparecer dentro da escola. E é encontrar na comunidade escolar na qual ele está inserido questões fundamentais para aquela comunidade e para o mundo de um modo geral, que possam ser tratados, que possam ser pensados, que possam ser refletidas. E o conteúdo dele, ele deve estar muito mais a serviço dessas grandes questões, que podem ser questões socioambientais, que podem ser questões especificamente ligadas ao mundo da política, que podem ser questões diversas. A prática da corrupção, segundo eles, é uma prática extremamente danosa para a democracia. Por que ela é danosa? Porque ela desvia o quê? Dinheiro público. Um dinheiro público que poderia ser usado para quê? Para resolver problemas sociais do Brasil que são gravíssimos. Não tem mais aquele papel apenas de transmissão de conhecimento, mas ele tem que mediar conflitos na escola, ele tem que orientar algumas coisas para os alunos, ele tem que manter uma relação com os pais, com a comunidade, ele tem que se relacionar com seus pares, né? Porque também hoje é uma responsabilidade da escola construir um projeto pedagógico, que ele, professor, tem que participar também disso. O professor, ele entende que ele foi formado num curso superior para trabalhar com os alunos determinado conteúdo. Na medida que ele não encontra mais um ambiente que é muito favorável para isso e que ele efetivamente tem que lidar com outras questões, ele começa a achar que ele não sabe mais o que ele é, efetivamente. Qual é o meu papel, o que é que eu devo de fato fazer. Então você tem que prestar atenção, se você quiser pausar o vídeo, a mãozinha tem que estar em cima do vídeo. Assistiu o primeiro, vamos para o segundo que está aqui embaixo. Nesta semana, que é uma outra reportagem, falando sobre transporte no Brasil. Esse é o grande desafio do professor hoje, é continuar sendo sonhador, acreditar nos sonhos, acreditar num mundo melhor e levar o aluno dele a acreditar. Para além da disciplina que ele leciona. A disciplina que ele leciona e os conteúdos que ele trata tem que estar a serviço dessa grande questão, que é uma questão humanitária, necessária para a nossa vida. E para mim educar é isso. A nossa democracia política nos levou a conseguirmos uma democracia social? Nós atingimos uma democracia social? Cuidado, Cauê, preste atenção no que seus colegas estão falando. De um modo geral, a democracia social seria o acesso de todos os brasileiros à parte da riqueza produzida. Eu vejo o professor em qualquer momento como um intelectual, na realidade. Quer dizer, e dessa forma, assim como na medicina, o médico, nas ciências exatas, se está constantemente tendo que acompanhar a evolução do conhecimento, as coisas que vão surgindo, o professor também está na mesma situação. Quer dizer, ele tem a necessidade de estar acompanhando essas mudanças e o que vai surgindo de novo, mesmo em relação à disciplina que ele ministra. O professor diz assim, o aluno tem que ler mais, o aluno tem que, enfim, se preocupar mais com questões culturais, tal. O aluno não fica... Tem sempre uma acusação em relação à cultura adquirida pelo aluno e uma crítica a essa cultura, mas eu acho que o que é fundamental para o professor, em primeiro lugar, é que ele olhe para si mesmo e entenda, ele é um leitor? Efetivamente?
Se ele é um leitor, o que ele lê efetivamente? Ele vai ao cinema? Ele se preocupa em ir ao teatro? Ele se preocupa em fazer uma leitura de mundo que vai para além do conteúdo que ele trata ou não? Eu acho que primeiro você tem que ter a clareza de que eles são diferentes. De que eles são muito diferentes. De que eles têm necessidades diferentes, né? Então, o meu olhar, ele não pode ser uniforme para o grupo. Ele não pode ser um único olhar, de modo que eu acho que todo mundo tem que se encaixar naquele universo de comportamento que eu acredito ser ideal, né? Eu preciso ter olhar para essa diferença e preciso agir a partir dessas diferenças, encontrar propostas didáticas que permitam, inclusive, que essas diferenças apareçam. Acho que isso é fundamental. O papel do professor hoje é muito mais de um orientador, eu diria. Quer dizer, alguém que coloca à disposição dos alunos diferentes possibilidades de acessar conhecimento. Se eu pedisse para você lembrar uma frase assim que simboliza o Sócrates: só sei que nada sei. Quando ele diz que só sabe que nada sabe, ele está reconhecendo o quê? A sua própria... Perfeito. E quando ele reconhece a sua própria ignorância, né, ele está dizendo que a vida toda dele ele vai tentar o quê? Aprender mais. E ele tinha um método, não tinha, o Sócrates, para fazer a filosofia dele? Perfeito. O método dele era um método basicamente respondo a sua pergunta com outra pergunta. Qual era o grande objetivo dele? Levar o interlocutor dele a chegar às suas próprias respostas, a sua própria leitura de mundo. Educar passa exatamente por esse movimento do indivíduo encontrar as suas próprias asas para dar os seus próprios voos. Ele tem que ter um bom relacionamento com os alunos, quase que ser um amigo dos alunos mesmo, e não criar situações de conflito. Ele tem que ser mais um orientador de estudos, alguém que indica para um estudante como ele pode pesquisar, como é que ele pode acessar conhecimento, etc. Então você vai ouvir o vídeo e prestar atenção nas informações que a reportagem está te passando. Existe hoje alguma coisa que estudiosos chamam de um mal-estar da profissão docente. Quer dizer, é uma situação em que aquela posição segura que ele tinha no passado, ele não tem mais e ele não sabe muito bem como será o dia de amanhã. Quer dizer, é uma situação de crise, não é? E o que é uma crise? Aquele modelo velho que ele tinha não serve mais, mas o novo não está claro para ele, ou o novo não define com clareza para ele quais são os papéis que ele tem que desempenhar. Muitos alunos que passaram por mim no 9º ano vão me reencontrar lá no curso de Direito na PUC, por exemplo. Aí você lembra daquele menininho de uniforme, chega lá, o cara está engravatado, né? Ele se lembra das suas aulas, cita coisas que você citava, lembra de leitura. Nada paga isso. Ele tem que ser um sonhador, ele tem que ser um idealizador. Porque à medida que ele faz isso, e ele leva o aluno dele também a idealizar um mundo melhor, uma sociedade mais justa, um planeta que respeite o meio ambiente, enfim, quando ele faz isso, e quando ele acredita nisso, ele se movimenta à procura daquele sonho, à procura daquela possibilidade.